Deixe-me revelar-lhe o princípio exato pelo qual isso funciona na consciência. O que parece ser um atraso, o que parece ser resistência, o que parece ser uma espera interminável, são, na verdade, os momentos finais antes da manifestação. Assim, como a hora mais escura vem antes do amanhecer, sua maior resistência precede seu maior avanço. Aqui está a lei divina. Quando a manifestação parece mais distante, ela está na verdade mais próxima. Pois no reino da consciência, toda sensação de distância é na verdade um sinal de manifestação iminente. Sua grande descoberta não está chegando. Ela já está aqui na consciência, pressionando o fino véu da aparência. Agora, deixe-me compartilhar com você algo profundo que poucos compreenderão. O próprio fato de você estar recebendo esta mensagem, de estar ouvindo estas palavras, é prova absoluta de que sua grande descoberta está próxima. Pois na lei divina nada chega à sua atenção, a menos que já esteja buscando expressão em seu mundo. Mantenha esse conhecimento em toda a sua consciência. Minha descoberta não está chegando. Ela está aqui agora. Pois no reino da consciência, não há espera, não há processo, não há atraso. Há apenas a aceitação ou a rejeição do que já é. Deixe-me compartilhar com você agora como esse princípio opera em áreas específicas da sua vida. Pois essa lei é absoluta e se aplica a todas as esferas da manifestação. Quando você realmente compreender esse princípio, verá que a própria presença do desejo é prova de sua realização. Pois na lei divina, nenhum desejo pode existir, a menos que sua realização já exista na consciência. O desejo em si é a sombra projetada pela manifestação que já existe. Aqui está a lei exata. A intensidade do seu desejo é diretamente proporcional à iminência de sua manifestação. Aquela sensação ardente que você sente não é saudade. É a pressão da manifestação pressionando contra o fino véu da aparência. Aquela visão persistente não é fantasia, é a realidade buscando expressão. Agora, aqui está algo profundo sobre o desejo que a maioria nunca compreenderá. O universo lhe dá desejos que não pode realizar. Cada desejo que você sente é, na verdade, o universo anunciando o que está prestes a entregar. Seus desejos não são seus algozes, eles são seus profetas. Mantenha esse conhecimento em toda a sua consciência. Meus desejos não são meros anseios. Eles são anúncios do que está por vir, pois na consciência não existe desejo não realizado. Existe apenas o reconhecimento tardio do que já é. Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio opera no reino dos seus obstáculos aparentes. Cada barreira que você enfrenta, cada resistência que encontra, cada revés que parece atrasá-lo, tudo isso são, na verdade, sinais de uma conquista iminente. Quando compreenderem este princípio, entenderão que o próprio tempo nada mais é do que um servo da consciência. O que parece ser um atraso no mundo de César é, na verdade, o momento perfeito no reino da lei divina. Pois na consciência, não há espera. Há apenas o desdobramento perfeito do que já é. Aqui está a lei exata. O momento de maior dúvida é o momento da manifestação iminente. Aquela sensação de quanto tempo ainda falta é, na verdade, a dor do nascimento da sua manifestação. Essa sensação de será que isso vai acontecer é a resistência final antes da descoberta. Agora aqui está algo profundo sobre o tempo divino que poucos compreenderão. O universo não atrasa, ele se desenvolve. O que parece ser espera é, na verdade, a preparação perfeita para a manifestação. Seus aparentes atrasos não são negações, são arranjos divinos para a manifestação perfeita. Mantenha esse conhecimento em toda a sua consciência. Todo atraso aparente é, na verdade, o momento perfeito, pois no reino da consciência não existe espera. Existe apenas o desdobramento perfeito da ordem divina. Deixe-me revelar agora como esse mesmo princípio opera no reino de suas circunstâncias atuais. Toda condição que parece fixa, toda situação que parece imutável, toda realidade que parece permanente, tudo isso é, na verdade, fluido em resposta à sua consciência.
Quando você realmente compreender esse princípio, verá que as circunstâncias não têm poder para persistir, exceto através da sua consciência delas. Pois na lei divina, o que parece ser uma circunstância sólida é na verdade tão maleável quanto a argila nas mãos da sua imaginação. Aqui está a lei exata. Suas circunstâncias atuais, por mais fixas que pareçam, estão na verdade em constante estado de fluxo, respondendo a cada momento à sua consciência. Aquela situação imutável está na verdade tremendo à beira da transformação. Aquela realidade fixa é na verdade fluida, esperando que sua consciência a remodele. Agora aqui está algo profundo sobre as circunstâncias que a maioria nunca compreenderá. O universo não vê as suas condições atuais. Ele vê apenas a sua consciência do que poderia ser. As suas circunstâncias não são a sua prisão. Elas são a sua tela esperando pelo pincel da sua imaginação. Mantenha esse conhecimento em toda a sua consciência. As minhas circunstâncias são fluidas e responsivas à minha consciência. Pois no reino da consciência não existe realidade fixa. Existe apenas o reflexo em constante mudança das suas suposições. Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio opera no reino de suas experiências passadas. Cada fracasso que você enfrentou, cada revés que você enfrentou, cada decepção que você sobreviveu, tudo isso é, na verdade, blocos de construção para seu avanço iminente. Quando você compreender esse princípio, entenderá que o fracasso é impossível na economia divina, pois na consciência o que parece ser um fracasso é, na verdade, um ensaio para o sucesso. Cada derrota aparente é, na verdade, uma preparação para a vitória. Cada revés aparente é um avanço disfarçado. Aqui está a lei exata. A magnitude de seus fracassos anteriores é diretamente proporcional à escala de seu sucesso iminente. Aquelas derrotas amargas foram, na verdade, campos de treinamento para o triunfo. Aqueles reveses dolorosos estavam, na verdade, posicionando você para o avanço. Agora, aqui está algo profundo sobre o fracasso que poucos compreenderão. O universo não reconhece o fracasso. Ele reconhece apenas a experiência, apenas a preparação, apenas o desenvolvimento. Seus fracassos não são sua identidade. Eles são sua educação, preparando você para um sucesso além da medida. Mantenha esse conhecimento em toda a sua consciência. Todo fracasso se transforma em um sucesso maior, pois na consciência não existe derrota permanente. Existe apenas instrução temporária, apenas redirecionamento momentâneo, apenas preparação perfeita. Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio opera no reino das suas limitações percebidas. Cada fronteira que parece restringi-lo, cada limitação que parece confiná-lo, cada teto que parece limitar seu potencial. Tudo isso é, na verdade, um trampolim para uma expressão maior de cada fronteira que parece confiná-lo, cada restrição que parece prendê-lo, cada limitação que parece insuperável. Essas são, na verdade, as plataformas de lançamento para a sua maior expansão. Quando você realmente compreender esse princípio, verá que as limitações existem apenas na consciência, pois na lei divina, o que parece ser uma limitação é, na verdade, um convite para transcender, expandir, romper para novas dimensões de expressão. Aqui está a lei exata. Quanto mais confinado você se sente, maior é a sua expansão iminente. Essa sensação de estar encurralado é, na verdade, a pressão que se acumula para um crescimento explosivo. Essa sensação de estar restrito é, na verdade, a compressão que precede a expansão. Agora aqui está algo profundo sobre as limitações que a maioria nunca compreenderá. O universo não reconhece fronteiras. Ele reconhece apenas oportunidades de expansão. Suas limitações não são as paredes da sua prisão. Elas são suas plataformas de lançamento, projetadas para impulsioná-lo, além de todas as fronteiras anteriores. Mantenha esse conhecimento em toda a sua consciência. Toda limitação contém em si a semente de uma liberdade maior, pois na consciência não existe restrição permanente. Existe apenas uma compressão temporária antes da expansão.
Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio opera no reino do seu potencial divino. Todo talento adormecido, todo dom que permanece inexpresso, toda habilidade que parece bloqueada, tudo isso está, na verdade, reunindo forças para uma expressão magnífica. Aqui está a lei exata. Quanto maior a sua sensação de potencial não realizado, mais iminente é a sua expressão. Aquela sensação de grandeza inexplorada. Na verdade, é a sua realidade manifestada exigindo expressão. Aquela sensação de sonhos não realizados. Na verdade, é o seu sucesso pressionando o momento presente. Agora aqui está algo profundo, sobre o potencial que poucos compreenderão. O universo não lhe dá habilidades que você não pode expressar. Cada talento que você possui, cada dom que você recebeu, cada capacidade que você sente, tudo isso é garantia de sua própria expressão. Mantenha esse conhecimento em toda a sua consciência. Meu potencial não é uma possibilidade futura, é a realidade presente buscando expressão. Pois na consciência não existe potencial não realizado, existe apenas realidade temporariamente, não expressa. Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio opera no reino do seu tempo divino. Cada momento que parece atrasado, cada oportunidade que parece perdida, cada momento que parece errado, tudo isso é, na verdade, uma orquestração perfeita em uma sequência divina. Quando você realmente compreender esse princípio, verá que nada em sua experiência é acidental. Pois na lei divina o que parece coincidência é, na verdade, a consciência tornando-se visível. O mundo exterior refletindo seu conhecimento interior de uma manifestação iminente. Aqui está a lei exata. A frequência crescente de sincronicidades em sua vida é evidência direta de uma manifestação se aproximando. Aqueles números significativos que você continua vendo são, na verdade, a consciência confirmando seu avanço. Aqueles encontros casuais são, na verdade, uma orquestração divina abrindo caminho para o seu bem. Agora, aqui está algo profundo sobre os sinais divinos que a maioria nunca compreenderá. O universo não fala em sussurros, ele fala em padrões. Cada sinal recorrente, cada mensagem repetida, cada sincronicidade persistente é, na verdade, o universo confirmando sua descoberta iminente. Mantenha esse conhecimento em toda a sua consciência. Cada sincronicidade é a confirmação da minha manifestação. Pois na consciência não existe coincidência, existe apenas a evidência visível de uma lei invisível. Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio opera no reino da sua preparação divina. Cada lição que você está aprendendo, cada desafio que você está enfrentando, cada experiência que você está tendo, tudo isso é, na verdade, uma preparação perfeita para o seu avanço iminente. Deixe-me revelar agora como esse princípio opera no reino dos seus aparentes contratempos, pois cada obstáculo que aparece no seu caminho, cada resistência que surge, cada desafio que você enfrenta, não são barreiras para o seu avanço. São anúncios da sua iminência. Quando você compreender esse princípio, entenderá que os reveses são, na verdade, preparações. Pois na lei divina, o que parece ser oposição é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. A resistência é, na verdade, um avanço disfarçado. Aqui está a lei exata. A intensidade dos seus desafios atuais é diretamente proporcional à magnitude do seu avanço iminente. Esses obstáculos avassaladores estão, na verdade, medindo o tamanho da sua vitória futura. Essa resistência feroz está, na verdade, calculando a escala do seu triunfo iminente. Agora aqui está algo profundo sobre os contratempos que poucos compreenderão. O universo não envia obstáculos para impedi-lo. Ele os envia para fortalecê-lo. Cada desafio que você enfrenta é, na verdade, projetado sob medida para prepará-lo para o nível de sucesso que o espera. Em toda a sua consciência, mantenha este conhecimento. Meus contratempos são, na verdade, preparações divinas. Pois na consciência não existe oposição. Existe apenas a oportunidade usando uma máscara. Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio
opera no reino do seu sacerdócio divino. Cada habilidade que você está desenvolvendo, cada lição que você está aprendendo, cada experiência que você está ganhando, tudo isso é, na verdade, um treinamento perfeito para a sua elevação iminente. Quando você realmente compreender esse princípio, verá que os relacionamentos não são fixos. Eles são expressões fluidas da consciência, pois na lei divina, o que parece ser separação é, na verdade, preparação para uma união mais profunda. O que parece ser desconexão é, na verdade, realinhamento para uma conexão perfeita. Aqui está a lei exata. A profundidade da sua solidão atual está, na verdade, medindo a magnitude das suas ações futuras. Essa sensação de isolamento está, na verdade, criando espaço para relacionamentos divinos. Esse sentimento de desconexão está, na verdade, abrindo caminho para a união perfeita. Agora aqui está algo profundo sobre os relacionamentos divinos que poucos compreendem. O universo não remove pessoas da sua vida sem propósito. Ele reorganiza os relacionamentos para corresponder à sua consciência em ascensão. Cada mudança de relacionamento que você experimenta está, na verdade, alinhando você com o seu próximo nível de expressão. Ao longo da sua consciência, mantendo esse conhecimento, cada mudança de relacionamento é uma orquestração divina, perfeita, pois na consciência não existe conexão perdida. Existe apenas um realinhamento perfeito para uma expressão maior. Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio opera no reino do seu propósito divino. Toda confusão sobre o seu caminho, toda incerteza sobre a sua direção, toda dúvida sobre a sua vocação, tudo isso é, na verdade, clareza disfarçada. Quando você compreender esse princípio, entenderá que o propósito não é algo que você encontra. É algo que você permite que encontre você. Pois na lei divina, o que parece ser confusão sobre o propósito é, na verdade, o propósito perfeito, se preparando para se revelar com clareza absoluta. Aqui está a lei exata. A intensidade de suas perguntas sobre o propósito é diretamente proporcional à magnitude da revelação que está por vir. Essa profunda incerteza é, na verdade, a certeza ganhando força. Esse questionamento persistente é, na verdade, o seu propósito pressionando por reconhecimento. Agora aqui está algo profundo sobre o propósito divino que poucos compreenderão. O universo não esconde seu propósito de você. Ele o revela através das próprias perguntas que parecem obscurecê-lo. Sua confusão não é uma barreira para a clareza. É o solo a partir do qual a certeza absoluta crescerá em toda a sua consciência. Mantenha esse conhecimento. Meu propósito não está perdido. Ele está se revelando no momento perfeito. Pois na consciência não existe falta de propósito. Existe apenas o propósito se preparando para a expressão perfeita. Deixe-me compartilhar com você agora como esse mesmo princípio opera no reino da sua abundância divina. Toda tensão financeira, toda falta material, toda limitação de recursos, tudo isso é, na verdade, abundância, reunindo força para se expressar. Quando você realmente compreender esse princípio, verá que a falta é impossível na economia divina. Pois na lei divina o que parece escassez é, na verdade, abundância comprimida. O que parece limitação é, na verdade, oferta ilimitada reunindo força. Aqui está a lei exata. A intensidade da sua pressão financeira atual é diretamente proporcional à magnitude da sua abundância futura. Aquela sensação avassaladora de falta é, na verdade, abundância comprimida até seu ponto de ruptura. Aquela sensação de restrição é, na verdade, um suprimento ilimitado se preparando para explodir. Agora, aqui está algo profundo sobre a abundância divina que poucos compreenderão. O universo não cria falta. Ele cria pressão para a expansão. Cada dificuldade financeira que você enfrenta é, na verdade, o universo comprimindo a abundância até que ela precise explodir em manifestação. Em toda a sua consciência, mantenha este conhecimento. Minhas limitações atuais são, na verdade, oferta ilimitada e compressão. Pois na consciência não existe falta. Existe apenas abundância, se preparando para se expressar. Deixe-me compartilhar com você agora
como esse mesmo princípio opera no reino da sua saúde divina. Cada desafio físico, cada limitação corporal, cada preocupação com a saúde, tudo isso é na verdade saúde perfeita, pressionando contra uma aparência temporária. Deixe-me revelar a você agora como esse princípio opera no reino da sua saúde divina. Para cada limitação física que você está experimentando, cada desafio corporal que você está enfrentando, cada preocupação com a saúde que o incomoda, tudo isso é, na verdade, saúde perfeita, se expressando. Quando você compreender esse princípio, entenderá que a doença é impossível na realidade divina, pois na lei divina, o que parece ser doença é, na verdade, a saúde se afirmando. O que parece ser limitação é, na verdade, pressão através da aparência. Aqui está a lei exata. A intensidade dos seus desafios físicos atuais é diretamente proporcional à magnitude do seu próximo avanço na saúde. Aquela condição persistente é, na verdade, força perfeita se acumulando. Aquele problema crônico é, na verdade, a totalidade se preparando para se expressar. Agora, aqui está algo profundo sobre a saúde divina que poucos compreenderão. O universo não cria doenças. Ele cria oportunidades para uma maior expressão da saúde. Cada desafio físico que você enfrenta é, na verdade, a saúde perfeita, exigindo reconhecimento em toda a sua consciência. Mantenha este conhecimento. O meu corpo não está quebrado. Ele está a romper para a expressão perfeita, pois na consciência não existe doença permanente. Existe apenas uma aparência temporária que cede à realidade divina. Deixe-me partilhar consigo agora como este mesmo princípio funciona no reino da sua sabedoria divina. Toda a confusão que experimenta, toda a incerteza que enfrenta, toda a dúvida que obscurece a sua mente, tudo isso é, na verdade, compreensão perfeita, reunindo força. Deixe-me levar todos estes princípios eternos ao seu culminar final, pois o que compartilhei com vocês esta noite não é mera teoria. É a lei absoluta da descoberta iminente à ciência divina da manifestação. Aqui está a sua revelação final. Vocês que estão sentados aqui agora ouvindo estas palavras, recebendo esta mensagem, não estão se aproximando de sua descoberta. Vocês estão diante dela. O próprio fato de que estas palavras estão chegando à sua consciência é prova absoluta de que sua manifestação está próxima. Lembrem-se desta verdade fundamental. O universo, que é a sua própria imaginação, humana maravilhosa projetada para fora, deve responder à sua consciência de avanço. Não pelo tempo humano, mas pela lei divina, não pelo cálculo mortal, mas pelo princípio eterno. Aqui está a sua instrução final. Peguem o que eu revelei a vocês esta noite e vivam com a certeza absoluta de que tudo o que desejam já está pressionando o fino véu da aparência, buscando expressão. Pois isso não é mera possibilidade, é lei divina. Eu lhe digo com total autoridade que se você mantiver essa consciência de avanço iminente, todo o seu mundo terá que se remodelar para refletir essa verdade. Todos os obstáculos terão que ceder. Todas as limitações terão que se dissolver. Todas as barreiras terão que ruir diante da sua consciência de manifestação iminente. Siga em frente agora, com a certeza absoluta de que o seu avanço não está chegando. Ele está aqui. Você não está se aproximando dele. Você está diante dele. Você não está esperando por ele. Você está testemunhando o seu desdobramento. Lembre-se, você não está invocando algo que não existe. Você está simplesmente despertando para o que é eterno. Tudo o que você deseja já existe na substância divina, pressionando contra a aparência, esperando que sua consciência se alinhe com sua expressão. Que esta seja sua convicção ao sair daqui esta noite. Sua descoberta não é um evento futuro. É uma realidade presente. Não é algo a ser alcançado. É algo a ser aceito. Não é algo a ser criado. É algo a ser permitido. Pois esta é a promessa eterna e não pode falhar. O que parece ser um atraso é o tempo divino. O que parece ser resistência é a realidade ganhando força. O que parece ser espera é, na verdade, a manifestação se desenrolando. O fim foi alcançado.
pois agora você possui a chave para toda manifestação, sua consciência, de um avanço iminente. Use-a com fé, use-a consistentemente e observe cada obstáculo se transformar em oportunidade, cada limitação em libertação, cada barreira em avanço. O mundo em que você vive nada mais é do que a projeção da sua imaginação e da sua consciência. Tudo o que você vê, embora pareça estar fora, está dentro na sua imaginação, da qual este mundo mortal não passa, de uma sombra. Estas palavras de William Blake expressam o fundamento sobre o qual repousa toda a manifestação. As dificuldades financeiras que você tem enfrentado, as contas por pagar as dívidas crescentes, a preocupação constante com o dinheiro, nunca foram a verdade do seu ser. Eram apenas sombras projetadas pelos estados de consciência que você ocupa temporariamente. Mas eu lhe digo agora com absoluta convicção que essas provações terminam quando você decide que elas terminam. Hallis opera com precisão matemática. A lei que rege sua realidade financeira é tão precisa quanto a matemática. Ela não pune nem recompensa. Ela simplesmente responde à consciência que você oferece a ela. Quando você realmente entender, isso verá que sua transição para o status de milionário não depende de circunstâncias externas, mas de uma mudança interna que só você pode fazer. Qual é essa mudança? É assumir o estado de riqueza como um fato já estabelecido em sua vida, pois aquilo que você assume, você se torna. Isso não é pensamento positivo ou fantasias ilusórias. É a ocupação deliberada de um estado que já existe no que poderíamos chamar de reino quadridimensional de possibilidades infinitas. A Bíblia, quando entendida corretamente como um documento psicológico e não histórico, nos diz que antes que eles chamem, eu responderei, e enquanto eles ainda estiverem falando, eu ouvirei. Isso significa que seu estado de milionário já existe, totalmente formado, aguardando sua entrada nele. Seu trabalho não é criar riqueza, mas entrar na consciência de já ser rico. O sentimento é o segredo. Como alguém faz essa transição através do que sempre enfatizei como o elemento mais crucial na manifestação? O sentimento. O sentimento é o segredo. Não basta afirmar riqueza ou visualizar prosperidade. Você deve capturar e manter a sensação de ser financeiramente abundante. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo como eu me sentiria se já fosse milionário. Como seriam minhas conversas internas? Como eu me comportaria? Que pensamentos ocupariam minha mente ao longo do dia? As respostas a essas perguntas revelam o estado que você deve ocupar persistentemente, pois seu mundo exterior se reorganizará para corresponder ao sentimento interior que você mantém. Isso não é mágica, é uma lei. Quando falo em sentimento, não me refiro à excitação emocional. Refiro-me ao sentimento tranquilo e seguro de saber. Saber que você já é rico, que a abundância financeira flui para você de forma natural e fácil, que você transcendeu permanentemente a consciência da falta. O sábado da luta financeira. Nas Escrituras, somos instruídos a lembrar do dia do sábado para santificá-lo. Esotericamente, o sábado representa o fim da luta e a entrada, no descanso. Seu sábado financeiro chegou. É hora de cessar seus esforços e entrar no descanso de saber que sua riqueza está estabelecida. Quantos de vocês continuam a trabalhar sob a crença de que a riqueza requer trabalho árduo e sacrifício sem fim? Essa é a consciência que perpetua a luta financeira. Os ricos não trabalham por dinheiro. Eles permitem que o dinheiro trabalhe para eles. Isso não é preguiça. É alinhamento com a verdadeira natureza da abundância. No momento em que você descansa internamente da crença na luta financeira, as circunstâncias externas devem se reorganizar para refletir esse novo estado. Não é que a ação cesse, mas sim que suas ações fluem de um novo centro de consciência, que conhece a abundância como sua condição natural. Revisão. Reescrevendo sua história financeira. Muitos de vocês carregam memórias de fracassos financeiros, decepções e limitações do passado. Essas memórias persistiram e se tornaram o modelo para suas experiências futuras.
Mas eu ensinei uma técnica chamada revisão, que permite que você reescreva seu passado na consciência. Hoje à noite, ao se retirar para dormir, revise as decepções financeiras do seu passado. Veja-as de forma diferente. Reescreva-as em sua imaginação como você gostaria que fossem. Sinta o alívio, a gratidão, a alegria de ter experimentado abundância financeira em vez de falta. Pois sua imaginação pode penetrar o véu do tempo e alterar não apenas seu futuro, mas sua relação com o passado. Um passado revisado cria um novo modelo a partir do qual seu futuro cresce. À medida que você revisa consistentemente sua história financeira, ficará surpreso com a rapidez com que suas circunstâncias atuais começam a mudar. A conversa interior de um milionário. Estamos constantemente envolvidos em uma conversa interior, um diálogo silencioso com nós mesmos, que revela nossas verdadeiras crenças e expectativas. Qual é a natureza da sua conversa interior sobre dinheiro? Ela reflete limitações, ansiedade, dúvida. A consciência milionária mantém um diálogo interior totalmente diferente. Ela fala de oportunidade, abundância e do fluxo natural da riqueza. Ela não se preocupa com como o dinheiro virá. Ela descansa na certeza de que já o tem. Comece agora a direcionar conscientemente sua conversa interior. Quando pensamentos de guerreiro financeiro surgirem, não lute contra eles. Simplesmente redirecione sua atenção para o diálogo interno do seu eu milionário. Isso não é negação, é a assunção deliberada de um estado alinhado com seus desejos. A lei da suposição. Sempre enfatizei o que chamo de lei da suposição, que simplesmente afirma que o que você supõe ser verdade se tornará um fato em sua realidade. Essa lei opera sem exceção em todas as áreas da vida, incluindo suas circunstâncias financeiras. Se você quer ser milionário, deve assumir a consciência de um milionário. Você deve pensar a partir da riqueza, não na riqueza. Há uma distinção crucial aqui que poucos entendem. Pensar na riqueza é colocá-la fora de si mesmo no futuro como algo a ser alcançado. Pensar a partir da riqueza é ocupar o estado de já ser rico, é ver o mundo dessa perspectiva. É perguntar a si mesmo, qual seria a minha percepção se eu já fosse financeiramente abundante? Além dos meus sonhos mais loucos, a ponte dos incidentes. Depois de assumir o estado de milionário em sua consciência, o mundo externo deve organizar o que chamo de ponte de incidentes para realizar esse estado. Essa ponte consistirá em eventos, encontros, ideias e oportunidades que aparecerão em sua vida aparentemente por acaso. Mas não se engane, esses incidentes não são aleatórios. Eles são o resultado natural da lei, respondendo ao seu novo estado de consciência. Seu trabalho não é manipular essas circunstâncias externas, mas manter a sensação de já ser financeiramente abundante. A ponte de incidentes pode nem sempre fazer sentido lógico para sua mente racional. Pessoas podem aparecer em sua vida inesperadamente oferecendo oportunidades. Ideias para a criação de riqueza podem surgir em sonhos ou momentos de silêncio. Portas que parecem permanentemente fechadas podem se abrir repentinamente. Confie nesse processo. É a lei em ação, movendo você em direção à plena expressão do estado que você assumiu. O processo de poda. À medida que você faz a transição para sua temporada milionária, esteja preparado para o que as escrituras chamam de processo de poda. Certos relacionamentos, atividades ou circunstâncias que eram compatíveis com seu estado anterior de liberação financeira podem desaparecer à medida que você assume seu novo estado de abundância. Essa poda não é um castigo. É um realinhamento natural que abre espaço para o pleno florescimento de seu novo estado. Algumas pessoas em sua vida podem não se sentir confortáveis com sua transformação. Alguns hábitos que perpetuavam as dificuldades financeiras devem se dissolver naturalmente. Confie nesse processo de desapego, sabendo que ele serve para o maior desenvolvimento da sua prosperidade. A Bíblia diz: todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Essa é a economia divina em ação,
removendo o que não serve mais à sua expressão mais elevada e aprimorando o que serve. Você já é a pessoa que busca obedecer. Talvez a verdade mais radical que posso compartilhar com você esta noite seja esta: você já é o milionário que busca se tornar. Não há processo de se tornar apenas o reconhecimento e a aceitação do que já é. O tempo existe apenas na mente do homem. Na realidade mais profunda, todos os estados existem simultaneamente. O estado de abundância financeira não é algo a ser criado. É algo a ser selecionado e ocupado. Você o seleciona pela atenção e o ocupa pela aceitação. Sua personalidade humana, com seu histórico de dificuldades financeiras, é apenas uma fantasia usada pelo seu verdadeiro eu. O ser infinito que pode experimentar qualquer realidade escolhe assumir. Esta noite convido você a reconhecer que a fantasia da limitação financeira cumpriu seu propósito em seu desenvolvimento. Agora é hora de vestir a roupa da abundância, o poder da sua grande suposição. O que você supõe com convicção deve se objetivar em seu mundo. Isso não é pensamento positivo, é lei. Desafio você esta noite a fazer o que chamo de grande suposição, uma suposição total e inabalável de que você já está vivendo em um estado de abundância financeira além de tudo que já experimentou anteriormente. Essa suposição deve ser tão completa que você não procure mais evidências de sua veracidade no mundo externo. Em vez disso, o externo inevitavelmente se reorganizará para corresponder à convicção que você tem dentro de si. Considere a história de Gideão nas Escrituras, que foi chamado para liderar, enquanto ainda debulhava trigo escondido. O anjo não se dirigiu a ele como um homem assustado e limitado, mas como ele realmente era. O Senhor está contigo, homem valente. Naquele momento, Gideão recebeu a oportunidade de assumir um estado que parecia contraditório a todas as evidências externas. Você está nesse limiar agora. Embora todas as evidências externas possam falar de limitações financeiras, você está sendo abordado pela verdade do seu ser. Você já é rico. Você entrou agora na sua temporada milionária. A importância da fé. Fé não é acreditar no desconhecido. É lealdade à realidade invisível dentro de você. É a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas ainda não visíveis aos sentidos. Sua lealdade deve ser a consciência da riqueza que você assumiu, não as aparências temporárias que podem sugerir sua ausência. Muitos abandonam suas suposições prematuramente porque as circunstâncias externas ainda não acompanharam a mudança interna. Mas eu lhe digo que a lei nunca falha. O que você assumiu genuinamente em sua consciência deve se objetivar. O prazo não é determinado por você, mas o resultado é garantido pela lei. Mantenha sua fé não como uma forma de esperança, mas como lealdade inabalável ao que você sabe que já foi realizado no reino quadridimensional da realização. Viver a partir do fim. Uma das práticas mais poderosas que ensinei é o que chamo de viver a partir do fim. Isso significa conduzir sua vida diária como se seu desejo, neste caso, a abundância financeira, já fosse um fato. Significa permanecer mentalmente no resultado final, em vez de trabalhar constantemente para alcançá-lo. Quando você vive a partir do fim, suas ações não são mais motivadas pela ansiedade ou pela necessidade. Elas fluem naturalmente de uma consciência já em repouso na experiência da abundância. Essa mudança é sutil, mas profunda. Suas palavras, suas decisões, suas reações às circunstâncias, tudo deriva dessa nova suposição. Pergunte a si mesmo ao longo do dia se eu já fosse financeiramente abundante, além da medida como eu responderia a essa situação. Que escolhas eu faria? Como eu falaria com os outros sobre dinheiro? Em seguida, responda a partir dessa consciência, em vez de partir da memória das limitações passadas. Essa prática, por si só, acelerará sua manifestação além de tudo que você pode imaginar. O poder da gratidão. A gratidão não é apenas uma virtude, é uma força criativa que acelera a manifestação. Quando você expressa gratidão pela sua abundância financeira, antes que ela seja visível aos seus sentidos, você está se envolvendo na forma mais elevada de fé.
reconhecendo que o que você assumiu já é seu. Comece cada dia com gratidão pela riqueza que já é sua em sua consciência. Sinta a emoção da gratidão tão intensamente quanto sentiria se tivesse acabado de receber $1 milhão. Esse sentimento persistente se torna um poderoso ímã que atrai uma manifestação que corresponde ao seu estado interior. As Escrituras nos dizem para dar graças em todas as circunstâncias, não apenas quando nossos desejos se manifestam. Isso porque a gratidão não é apenas uma resposta à bênção, é um catalisador para ela. A naturalidade da riqueza. Uma das maiores barreiras à abundância financeira é a crença de que a riqueza é antinatural, que ela deve ser conquistada com esforço ou que de alguma forma existe em quantidade limitada. Nada poderia estar mais longe da verdade. O universo é fundamentalmente abundante, em constante expansão, com recursos infinitos para expressar em sua experiência. A riqueza é tão natural para a existência humana quanto respirar. É apenas a consciência da limitação incutida através de gerações de mal-entendidos que cria a aparência de escassez. À medida que você assume sua consciência milionária, você começará a perceber oportunidades de abundância. Para onde quer que você olhe, ideias fluirão para você. Os recursos aparecerão quando forem necessários. Isso não é milagroso. É o estado natural de quem compartilha a consciência da limitação. Desapego do como. Muitos não conseguem manifestar abundância financeira porque estão rigidamente apegados à forma como ela deve chegar até eles. Eles acreditam que a riqueza deve vir por canais específicos, talvez um aumento, um empreendimento comercial específico ou uma herança. Mas esse apego ao como, na verdade, restringe as infinitas maneiras pelas quais a abundância pode se manifestar. A consciência da verdadeira riqueza sabe que o dinheiro pode fluir de inúmeras fontes, muitas das quais você não pode imaginar atualmente. Seu trabalho é manter o estado de riqueza e permitir que a ponte da incidência se forme da maneira mais natural e eficiente. Lembre-se das palavras atribuídas a Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Existem inúmeros canais através dos quais sua riqueza pode e irá se expressar, uma vez que você tenha assumido firmemente a consciência da abundância. A técnica do sono milionário. Muitas vezes, ensinei a importância do momento antes de dormir como um momento poderoso para impressionar a mente subconsciente. À medida que você adormece, sua mente consciente relaxa sua guarda e as sugestões dadas nesse momento penetram profundamente no subconsciente. Esta noite e todas as noites daqui em diante, adormeça com a certeza absoluta de que você já é financeiramente abundante. Sinta o alívio, a segurança, a liberdade que vem com a certeza de que todas as suas preocupações financeiras estão permanentemente resolvidas. Permita que esse sentimento permeie todo o seu ser enquanto você adormece. As Escrituras nos dizem que Ele dá o sono aos seus amados. Durante o estado de sono, a mente subconsciente começa a trabalhar para manifestar as suposições que lhe foram impressas. Use essa lei natural para acelerar sua transição para sua temporada milionária. Consciência da riqueza e serviço. A verdadeira consciência da riqueza nunca é egocêntrica. Ela reconhece que a abundância flui não apenas para a gratificação pessoal, mas para um serviço e uma contribuição ampliados. À medida que você assume seu estado milionário, assuma simultaneamente uma consciência de maior contribuição para os outros. Pergunte a si mesmo: como minha abundância financeira abençoará os outros? O que serei capaz de dar, criar ou apoiar quando essa riqueza estiver plenamente expressa em minha vida? Essa perspectiva evita a contração que pode surgir quando nos concentramos exclusivamente no ganho pessoal. Os indivíduos mais ricos da história têm sido frequentemente aqueles com a maior visão de contribuição. Sua consciência milionária deve incluir essa dimensão de serviço ampliado para ser sustentável e gratificante. A velocidade da sua manifestação. Muitos perguntam com que rapidez sua assunção da consciência da riqueza se manifestará de forma tangível. A resposta depende de vários fatores,
a intensidade da sua assunção, sua capacidade de persistir nesse estado apesar das evidências contrárias e o grau em que seu subconsciente aceita o novo conceito de si mesmo. Para alguns, as circunstâncias externas começarão a mudar quase imediatamente. Para outros, o período de gestação pode ser mais longo, mas entenda isso, a lei nunca é confusa ou atrasada. Ela opera com precisão matemática de acordo com a consistência e a intensidade da sua aceitação. Em vez de se concentrar em quando sua riqueza se manifestará, concentre-se na qualidade da sua aceitação. Agora torne-a tão completa, tão natural, tão parte do seu autoconceito, que o tempo se torne irrelevante. Descanse sabendo que o que você aceitou deve se objetivar por lei. Conversas com seu eu futuro. Uma técnica poderosa para acelerar sua transição para a consciência da riqueza é se envolver em conversas imaginárias com seu eu futuro, o eu que já está experimentando a vida abundante que você deseja. Em meditação, aquiete sua mente e imagine encontrar esse eu futuro. Faça perguntas. Como você superou as dúvidas que estou experimentando atualmente? Qual foi o ponto de virada em sua jornada financeira? Que conselho você me daria agora? Em seguida, ouça as respostas que vêm de dentro. Isso não é fantasia. É se envolver com um estado que já existe no reino das possibilidades infinitas. A sabedoria que vem por meio dessas conversas imaginárias pode fornecer exatamente a orientação de que você precisa em momentos cruciais, transcendendo a consciência coletiva. Ao assumir seu estado de milionário, esteja ciente de que você está nadando contra a corrente da consciência coletiva. A maioria da humanidade continua a operar a partir de uma consciência de escassez e limitação. Suas conversas consumo, de notícias e foco diário reforçam essa perspectiva limitada. Você deve conscientemente isolar-se dessa hipnose coletiva. Isso não significa isolar-se dos outros, mas requer atenção cuidadosa às influências que você permite entrar em sua consciência. Limite a exposição a notícias financeiras negativas. Procure a companhia daqueles que pensam abundantemente. Leia e ouça conteúdos que reforçam a consciência da riqueza. Lembre-se de que você não está sujeito às condições econômicas relatadas nas notícias. Essas condições são simplesmente a projeção da consciência coletiva que você agora está transcendendo por meio de sua suposição individual. O falso Deus das circunstâncias. Muitos adoram o altar das circunstâncias, acreditando que as condições externas determinam sua realidade financeira. Isso é idolatria em sua forma moderna, colocar a fé na sombra em vez da substância. Suas circunstâncias são sombras projetadas por estados anteriores de consciência. Elas não têm poder para determinar seu futuro financeiro, a menos que você lhes conceda esse poder por meio de atenção contínua e reação emocional. Afaste-se desse falso Deus das circunstâncias. Coloque sua fé inteiramente na lei que responde com perfeita precisão ao estado em que você se encontra na consciência. Ao fazer isso, as circunstâncias que antes pareciam obstáculos intransponíveis se dissolverão ou se transformarão para se alinhar com seu novo estado. O efeito composto da suposição persistente. Assim como o dinheiro se acumula quando investido, com sabedoria ao longo do tempo, o mesmo acontece com o efeito da sua suposição persistente de consciência de riqueza. Cada dia em que você mantém esse estado se acumula sobre o dia anterior, criando um impulso que eventualmente se torna irresistível. Muitos abandonaram sua suposição prematuramente sem perceber o quão perto estavam do ponto de inflexão em que a realidade externa deve se conformar à convicção interna. A lei opera no que poderíamos chamar de base composta. Quanto mais tempo você mantém um estado, mais poder ele acumula para se expressar. Comprometa-se agora a no mínimo 30 dias em que você ocupará persistentemente a consciência de já ser financeiramente abundante. Independentemente das evidências externas, mantenha esse estado sem vacilar. Ao final desse período, você ficará surpreso com as mudanças que começaram a ocorrer. O teste da sua suposição.
Como você pode saber se realmente assumiu o estado de consciência de riqueza? Existe um teste simples. Observe suas reações aos eventos diários relacionados ao dinheiro. Você sente ansiedade quando as contas chegam. Você hesita antes de fazer compras que se alinham ao seu estilo de vida desejado. Você ainda se envolve em conversas sobre dificuldades financeiras ou limitações. Essas reações revelam se sua suposição está completa ou ainda em processo. Aquele que assumiu plenamente a consciência da riqueza reage a todas as questões financeiras a partir de um centro de abundância. As contas são pagas com gratidão pelos serviços recebidos. As compras são feitas com apreço em vez de preocupação. As conversas refletem naturalmente a prosperidade em vez da falta. Observe suas reações com honestidade, sem julgamento. Quando você as encontrar inconsistentes com a consciência da riqueza, simplesmente ajuste sua suposição e continue o trabalho. Isso não é fracasso, é o refinamento da sua prática. A imaginação é um alimento espiritual. Os atos imaginários que você realiza diariamente, conscientemente habitando em sementes que implicam sua abundância financeira, não são meros exercícios mentais. Eles são alimento espiritual, substâncias reais que alimentam sua transformação. Assim como seu corpo físico requer nutrição consistente, sua consciência requer o sustento regular desses atos imaginários. Realize-os fielmente não como um meio para um fim, mas como a expressão natural de sua consciência em evolução. As Escrituras nos dizem: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essas palavras de Deus são as suposições que você faz e nas quais se concentra imaginativamente. Elas são tão necessárias para o seu desenvolvimento espiritual quanto a comida é para o seu corpo físico. A barreira final à dignidade. Para muitos, a barreira final para manifestar abundância financeira é um sentimento profundo de indignidade. Apesar de todos os esforços conscientes para assumir a riqueza, a crença subjacente persiste: eu não mereço esse nível de abundância. Se você reconhece esse padrão em si mesmo, lide com ele diretamente. Entenda que a dignidade não é conquistada. É seu direito de nascença como uma emanação do divino. O mesmo poder que criou as estrelas flui através de você, expressando-se em tudo o que você é e tudo o que você experimenta. A abundância financeira não é uma recompensa por bom comportamento ou avanço espiritual. É simplesmente um dos infinitos estados disponíveis para sua expressão. Sua suposição desse estado não é um ato de arrogância, mas uma aceitação da natureza ilimitada da força vital que se expressa através de você. A promessa cumprida. Falo agora não como indivíduos que lutam pela riqueza, mas como aqueles que já cruzaram o limiar para a sua temporada milionária. As provações que pareciam tão difíceis eram, na verdade, a preparação necessária para essa expansão. Nada foi desperdiçado. Tudo foi um treinamento valioso para a consciência que você ocupa agora. As Escrituras dizem: o que os olhos não viram nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A abundância financeira que agora se desenrola em sua vida excederá tudo o que você poderia ter imaginado durante seu período de limpeza. Lembre-se sempre de que o que você está experimentando não é resultado de sorte ou circunstâncias favoráveis. É a manifestação legítima do estado que você assumiu. Mantenha esse estado independentemente das aparências e da plena expressão de sua riqueza. A consciência deve seguir tão naturalmente quanto a noite segue o dia, sua nova identidade. Ao concluirmos nosso tempo juntos, convido você a abraçar plenamente sua nova identidade como alguém que vive em abundância financeira perpétua. Este não é um papel que você desempenha ou uma meta que você persegue. É quem você é agora. Quando você se olhar no espelho, veja o rosto da abundância olhando para você. Quando você falar, ouça a voz da prosperidade. Quando você agir, no mundo reconheça os movimentos de alguém que navega pela realidade a partir de uma consciência de suprimento ilimitado. Essa identidade não é fabricada. Ela é descoberta.
Sempre foi a verdade do seu ser temporariamente obscurecida pela ilusão da limitação. Agora, tendo reconhecido sua verdadeira natureza financeira, viva a partir dela completamente. O convite aos outros. À medida que sua abundância financeira se manifesta de maneiras cada vez mais tangíveis, você se tornará naturalmente um convite vivo para os outros. Sem pregar ou promover seu exemplo, demonstrará o princípio em ação. Outros, que lutam com limitações financeiras, serão atraídos pela luz da possibilidade que você encarna. Compartilhe livremente o que você aprendeu, mas nunca imponha. Cada pessoa deve fazer sua própria jornada da limitação à abundância de acordo com sua prontidão. Seu papel não é convencer, mas incorporar ser um testemunho vivo da verdade, de que a consciência determina a experiência. Dessa forma, sua temporada milionária se torna não apenas um triunfo pessoal, mas uma contribuição para a evolução da consciência coletiva. Através de você, outros vislumbram a possibilidade de transcender a ilusão da escassez, que manteve a humanidade em seu domínio por gerações. A natureza eterna da sua abundância, a abundância financeira que você experimenta, agora não é temporária ou condicional. É a expressão natural de uma consciência alinhada com a oferta infinita que o universo permite. Tendo assumido completamente essa consciência, você nunca mais precisará retornar à limitação. Mesmo que ocorram flutuações financeiras temporárias, como acontece em toda a experiência humana, elas não abalarão sua convicção nem o levarão de volta à consciência da falta. Você cruzou um limiar na compreensão e, uma vez cruzados, esses limiares nunca mais precisam ser atravessados. Descansem agora com a certeza de que sua temporada milionária não é uma fase passageira, mas uma eterna primavera de abundância que flui da fonte inesgotável de toda a criação. Suas provações realmente acabaram. A jornada a partir deste ponto é de expansão contínua, alegria e contribuição a partir de uma consciência permanentemente estabelecida na prosperidade. O que compartilhei com vocês esta noite não é teoria, mas uma lei tão precisa e confiável quanto a gravidade. Ela foi demonstrada inúmeras vezes por aqueles que a aplicaram com compreensão e persistência. Agora ela é demonstrada através de você à medida que você entra plenamente em sua temporada milionária e deixa para trás para sempre a consciência da limitação. Lembre-se de que você não está se tornando o que deseja ser. Você está reconhecendo o que já é. O estado de riqueza existe agora e você simplesmente escolheu ocupá-lo. A partir de hoje, deixe que cada pensamento, palavra e ação flua desse novo centro do ser. E observe como o seu exterior se remodela para se adequar à realidade interna que você reivindicou como sua. Sua temporada milionária não está chegando. Ela está aqui. Suas provações não estão terminando. Elas já terminaram. Entre agora na plena expressão da prosperidade, que sempre foi seu direito de nascença, e nunca mais olhe para trás para a consciência da limitação. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Estas palavras das Escrituras revelam o maior segredo já revelado, pois sua consciência, sua percepção, sua suposição é a única realidade. O mundo que aparece fora de você nada mais é do que a projeção de suas saídas tornadas visíveis. O que você está experimentando agora, neste exato momento, é simplesmente a colheita das sementes plantadas anteriormente no solo fértil da sua imaginação. Esta noite, revelarei a você a arte divina da suposição, o método pelo qual você pode agir como se já possuísse aquilo que deseja. E por meio dessa suposição, comandar as forças invisíveis da criação para remodelar seu mundo de acordo com sua vontade. A lei da suposição. A primeira e mais fundamental verdade que desejo incutir em você é esta. A suposição, embora falsa, se persistir se tornará um fato. Deixe-me repetir esse princípio eterno. A suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato. O que isso significa? Significa que quando você supõe que é o que deseja ser e continua nessa suposição, você se tornará isso neste mundo físico. Quando você assume que tem o que deseja e persiste nesse sentimento,
Isso deve se exteriorizar em sua experiência. Isso não é mágica, nem algum fenômeno místico separado das leis naturais do universo. Esse é o próprio processo da criação. O mesmo processo pelo qual tudo o que existe passou a existir. No início era a palavra. A palavra consciência, imaginação, suposição precede toda manifestação. Seus sentidos físicos lhe dizem o que é, mas sua imaginação lhe diz o que pode ser. E no reino da criação, o que pode ser imaginado como real, torna-se real no seu mundo. O segredo da imaginação de Goli é o maior de todos os problemas, cuja solução o místico aspira a alcançar. Quando compreender que a sua consciência, que a única realidade, saberá que o mundo que experimenta é determinado pelo conceito que tem de si mesmo. Mude o seu conceito de si mesmo e mudará o seu mundo, o poder criativo da sua suposição. Deixe-me ilustrar este princípio com uma verdade simples. Não há diferença entre imaginar e o que você chama de realidade, exceto no grau de vivacidade. O mundo que você percebe não é causado pelo que existe fora de você. Em vez disso, o que aparece fora de você é causado pelo seu estado de consciência. O mundo, como Neville frequentemente lhe disse, é um espelho no qual todos se veem refletidos. As condições e atividades da sua vida são a reprodução direta dos seus estados internos. Nada aparece por acaso. Sua suposição, seu sentimento, seu estado dominante se externaliza. Como é dentro, é fora. Considere as palavras encontradas nas Escrituras. Tudo o que desejardes quando orardes, crede que já o recebestes e tereis. Isso não é uma promessa de alguma conquista futura. É a revelação de uma posse imediata. Acredite que você os recebe agora no momento presente. Este é o segredo de agir como se. Você deve assumir o sentimento de que seu desejo foi realizado. Não amanhã, não na próxima semana, não, quando as circunstâncias parecerem favoráveis, mas agora. Na ausência de evidências físicas diante de aparências contraditórias, você deve ousar assumir o sentimento de já ser, já ter aquilo que você busca manifestar. Pois o sentimento é o segredo, a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. Seu sentimento é sua fé, e de acordo com sua fé assim será feito a você. A suposição do desejo realizado. A técnica é simples, embora suas implicações sejam profundas. Você deve primeiro esclarecer em sua mente exatamente o que sentiria se já fosse a pessoa que deseja ser. Se você já possui o que deseja possuir, então, tendo identificado esse sentimento, você deve entrar nele completamente. Você deve saturar sua consciência com ele. Você deve pensar a partir do fim, não do fim. Essa distinção é crucial. Pensar a partir do fim é assumir o sentimento do desejo realizado. É experimentar agora o que você experimentaria então. Deixe-me compartilhar com você uma técnica que se provou muito eficaz. Todas as noites, quando você se deitar na cama pouco antes de adormecer, assuma que você já é aquilo que deseja ser. Sinta a naturalidade disso. Sinta a realidade disso. Sinta a solidez disso. Então adormeça nesse estado. Durante o sono, o homem é isolado do mundo dos sentidos. Durante o sono, sua mente consciente e racional não está mais ativa. Nesse estado, sua suposição afundará profundamente no subconsciente, onde todas as mudanças devem ocorrer antes de se manifestarem no mundo exterior. O que você vê que você é ao adormecer, sentindo-se uma pessoa específica, você acordará sendo essa pessoa. Enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou lágrimas entre o trigo. Durma com a suposição de que seu desejo foi realizado e não permita que pensamentos negativos, nem lágrimas, sejam semeados no campo fértil de sua mente subconsciente. A lei da reversibilidade. Existe na natureza o que eu chamo de lei da reversibilidade. Essa lei afirma que, ao assumir conscientemente o sentimento daquilo que você deseja ser ou ter e persistir nessa suposição, você experimentará no mundo exterior as condições implícitas nessa suposição. Se eu desejo riqueza, devo assumir o sentimento de riqueza. Se eu desejo saúde, devo assumir o sentimento de saúde. Se eu desejo amor, devo assumir o sentimento de ser amado.
qualquer que seja o estado que eu assuma e continue a ocupar esse estado, que eu objetivarei no meu mundo. Essa lei da reversibilidade é demonstrada em todas as Escrituras, embora poucos tenham olhos para vê-la. Vá em paz, seu filho está vivo. O pai acreditou nas palavras que Jesus lhe disse. Ele assumiu a saúde de seu filho, embora seu filho estivesse a quilômetros de distância e gravemente doente. Quando ele voltou para casa, descobriu que seu filho havia sido curado na mesma hora em que Jesus lhe falara. Essa é a lei da reversibilidade em ação. O sentimento com fé se objetiva. Essa é a lei. O que você sente, você atrai. O que você imagina com fé se torna sua realidade. A diferença entre desejar e assumir. Observe bem a diferença entre desejar e assumir. Desejar algo é reconhecer que você não o possui. É afirmar a falta, a separação e a ausência. Assumir, porém, é apropriar-se da consciência de já ter aquilo que você deseja. É afirmar a posse, a unidade e a presença. Muitos oram a uma divindade externa, implorando por intervenção, implorando por misericórdia ou favor. Mas eu lhe digo que o reino de Deus está dentro de você. O poder criativo, o único Deus que existe, existe dentro de sua própria consciência. Oração não é implorar. Oração não é súplica. A verdadeira oração é suposição, o sentimento de já ser ou ter aquilo que você deseja. É gratidão, diante da evidência dos sentidos físicos. É fé a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. Quando orarem, não digam: Deus, por favor, me dê isso ou aquilo. Em vez disso, sintam gratidão por já terem isso ou aquilo. Sintam a gratidão que seria sua se o seu desejo já tivesse sido realizado. Este é o verdadeiro significado de antes que clamem, eu responderei. A função redentora da imaginação. A imaginação não é um estado, é a própria existência do homem. O corpo eterno do homem é a imaginação, que é o próprio Deus. Sua imaginação é a porta de entrada para o infinito, o portal através do qual o não manifesto se torna manifesto. Quando você direciona conscientemente sua imaginação, você está exercendo a prerrogativa divina da criação. O mundo e tudo o que nele existe são fenômenos da imaginação. Nada existe fora da consciência. Tudo o que lhe parece realidade primeiro teve que ser concebido na imaginação de alguém. Sua imaginação é redentora. Através dela você pode nascer de novo, não do sangue, nem da vontade da carne, nem do desejo, mas de Deus, da consciência criada. Essa é sua verdadeira identidade. Quando você se imagina como a pessoa que deseja ser e persiste nessa imaginação, até que pareça natural para você, você está literalmente provocando um renascimento de si mesmo, está deixando para trás o homem velho e vestindo o novo. Isso não é uma metáfora. Este é o processo real de transformação, o uso natural da lei. Agora deixe-me abordar uma preocupação que surge frequentemente quando esta lei é compreendida pela primeira vez. Alguns temem que, se a imaginação cria a realidade, então a humanidade poderá usar este poder para fins destrutivos. Mas deixe-me assegurar-lhe que a própria lei neutraliza todos os usos negativos do poder criativo. Pois para sustentar uma suposição, você deve senti-la como natural. E nenhum homem pode sentir-se natural em um estado que viola seu senso inato de justiça. Você pode entrar temporariamente em uma suposição profana, mas não pode permanecer nela. A tensão entre tal suposição e sua natureza divina acabaria forçando-o a abandoná-la. A própria lei garante que, no final, apenas o bem, o belo e o verdadeiro possam perdurar, pois somente esses estados podem ser sentidos como naturais para o homem, que em sua essência é a imagem e semelhança de Deus. Quando você usa a lei naturalmente, você a usa com amor. Você não procura tirar nada de outra pessoa nem prejudicá-la. Você simplesmente assume a consciência de já ser o que deseja ser, de já ter o que deseja ter. E nessa suposição, você descobre que há o suficiente para todos, que a criação é infinita, que a limitação existe apenas na mente daqueles que acreditam na liberdade, a natureza cétupla do homem. O homem é um ser cétuplo, ele tem dentro de si 7 estados de consciência, 7 níveis de percepção. A maioria vive toda a sua vida
utilizando apenas os três mais baixos correspondentes ao corpo físico, às energias vitais e às emoções inferiores. Mas a lei da suposição exige que você ative os estados superiores, o centro do coração do amor divino, o centro da garganta da expressão divina, o centro da testa da visão divina e o centro da coroa da unidade divina. À medida que você ascende em consciência através do poder da Assunção, esses centros adormecidos despertam, trazendo consigo novas faculdades, novas percepções e novos poderes. Seja perfeito assim como seu Pai no céu é perfeito. Este comando não é impossível ou irrealizável. É simplesmente um chamado para você despertar para a sua verdadeira natureza, para assumir o sentimento de ser perfeito, inteiro, completo como Deus é. E à medida que você persiste nessa assunção, a evidência de sua transformação aparecerá em seu mundo, a tesoura de poda da revisão. Se você cometeu erros no passado, se sua vida até este momento não refletiu a glória que você é capaz de manifestar, não se desespere, pois você tem à sua disposição o que eu chamo de tesoura de poda da revisão. Todas as noites antes de dormir, revise os eventos do seu dia em que você ficou aquém. Revise a cena em sua imaginação. Não veja como aconteceu, mas como você gostaria que tivesse acontecido. Sinta a naturalidade dessa versão revisada. Em seguida, adormeça nesse estado revisado. A visão de Cristo que você vê é a maior inimiga da minha visão. Não aceite as evidências dos seus sentidos como definitivas. Não se curve diante dos ditames da memória. Você tem o poder de revisar o passado na sua imaginação. E ao fazer isso, você reescreve o roteiro da sua vida. O que você revisa na imaginação com sentimento, você experimenta na realidade. Isso não é fantasia ou escapismo. É o uso criativo do único poder que molda todas as manifestações sua consciência, a pérola de grande valor. O conhecimento que compartilho com você esta noite é a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo. Vale a pena vender tudo o que você tem, todas as suas crenças limitantes, todas as suas suposições negativas, todos os seus medos e dúvidas para possuí-lo. Pois quando você realmente compreender o poder da suposição, quando começar a aplicá-lo conscientemente em sua vida, você descobrirá que é o autor do seu destino, o criador do seu universo. Você saberá com absoluta certeza que o mundo que você experimenta é simplesmente a sua consciência projetada para fora. Eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras atribuídas a Jesus revelam a verdadeira identidade de cada homem e mulher. Pois eu estou em você, sua própria imaginação humana maravilhosa é a ressurreição e a vida. Ela pode ressuscitar você da sepultura da limitação e soprar nova vida em suas circunstâncias. Quando você diz, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou amado, você está literalmente remodelando sua realidade de acordo com essas suposições. Pois eu sou é o nome de Deus, o poder criativo do universo. E tudo o que você atribui a eu sou, você vincula à sua experiência. O sábado da vida. Chega um ponto na aplicação da lei em que o esforço cessa. Este é o sábado, o dia de descanso. Quando sua suposição parece completamente natural para você, quando você não precisa mais se lembrar de pensar a partir do fim. Quando seu novo estado foi totalmente aceito pelo seu subconsciente. Então, você entrou no sábado. Nesse estado, a manifestação ocorre sem esforço. Você não faz acontecer. Você permite que aconteça. Tendo plantado a semente da suposição no solo fértil do seu subconsciente, agora você observa-a crescer por conta própria. O reino dos céus é como um homem que lançou sementes na terra e dormia e acordava noite e dia, e as sementes brotavam e cresciam. Ele não sabe como. Essa é a descrição perfeita do processo. Você lança a semente sua suposição. Então você dorme. Você descansa na certeza de que a semente crescerá. Ela cresce através de um processo que parece misterioso para a mente racional, mas é perfeitamente natural para a imaginação aclamada. A intervenção da fé. A fé é essencial para a aplicação bem-sucedida da lei da suposição.
Mas a fé não é algo que você adquire, é algo que você adquire. A fé é simplesmente a consciência de já ser ou ter o que você deseja. É a suposição sustentada. A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. Sua fé, sua suposição sustentada, é a substância real daquilo que você deseja. É a evidência perceptível pelos seus sentidos espirituais, embora ainda não pelos seus sentidos físicos de que seu desejo já foi realizado. Muitos falham na aplicação da lei porque estão constantemente procurando evidências externas. Eles plantam a semente da suposição em um momento e no momento seguinte a desenterram para ver se cresceu. Essa vacilação impede que a semente crie raízes. Tenha fé na realidade invisível da sua suposição. Saiba que o invisível sempre precede o visível, que o ideal sempre precede o real, que o espiritual sempre precede o material. Confie implicitamente no processo e no momento divino. Quando você menos esperar, sua suposição se tornará realidade. A arte do desapego. Embora seja necessário persistir em sua suposição, o apego a resultados específicos pode impedir a manifestação. Isso parece paradoxal, mas é uma verdade profunda. Você deve assumir o sentimento de que seu desejo foi realizado, mas depois se desapegar de como ele se manifestará. Desapego não significa indiferença, significa confiar no perfeito funcionamento da lei, significa entregar o como à inteligência infinita que orquestra o universo. Sua responsabilidade é o que a suposição. O como pertence a Deus. Meus caminhos não são os seus caminhos, nem meus pensamentos são os seus pensamentos. A ponte de incidência que leva do seu estado atual ao estado desejado pode não seguir o caminho que você escolheria conscientemente, mas será o caminho perfeito projetado especificamente para você pela sabedoria do seu eu mais profundo. Pratique o desapego, concentrando-se exclusivamente na sensação do desejo realizado, não no processo pelo qual ele se concretizará. Confie que uma vez que você tenha assumido a consciência de já ser ou ter o que deseja, o caminho se abrirá diante de você. A resposta cósmica a uma nova suposição. O que acontece quando você assume com sucesso um novo estado de consciência? O universo inteiro se reorganiza para acomodar seu novo conceito de si mesmo. Isso não é exagero. É a verdade literal. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você ama a Deus, quando se alinha com o princípio criativo por meio da suposição, todas as coisas em seu universo conspiram para externalizar essa suposição. Pessoas, circunstâncias, eventos, toda a estrutura da sua realidade muda para refletir seu novo estado. Isso ocorre porque, na verdade, não existe nada lá fora separado da sua consciência. O mundo que você percebe é a projeção da sua consciência. Mude sua consciência e você mudará seu mundo. Não metaforicamente, mas de fato. Muitos já experimentaram esse fenômeno. Eles assumiram um novo estado, talvez de riqueza, saúde ou amor, e de repente as pessoas começaram a tratá-los de maneira diferente. Oportunidades que antes não existiam apareceram. As circunstâncias se organizaram de maneira a facilitar a manifestação de seus desejos. Essa é a resposta cósmica ao Pian. A prova viva na experiência. Não peço que acreditem no que digo. Esta noite simplesmente porque digo que é assim. Peço que testem isso no laboratório de suas próprias vidas, pois a verdade não é verdade até que seja comprovada pela experiência. Escolha uma situação em sua vida que você deseja mudar. Talvez seja uma falta financeira, uma doença física ou um relacionamento conturbado. Agora defina claramente o que você experimentaria se essa condição fosse transformada de acordo com seu desejo. Como você se sentiria? O que você veria? O que você ouviria? O que você tocaria e saborearia depois de definir claramente esse estado entre nele, totalmente em sua imaginação? Assuma o sentimento do desejo realizado. Veja a partir desse estado, sem olhar para ele como algo distante ou separado de você. Experimente-o como uma realidade presente. Em seguida, siga com sua vida cotidiana, mas mantenha essa suposição. Pense,
Reaja a partir desse novo estado. Quando surgirem dúvidas, como inevitavelmente acontecerá, volte gentilmente à sua suposição. Persista até que pareça natural, até que pareça mais real para você do que a evidência dos seus sentidos. Então observe o que acontece no seu mundo. Observe como as pessoas respondem a você de maneira diferente. Observe como as circunstâncias começam a mudar. Observe como ocorrem coincidências que o levam à realização do seu desejo. Essa seria a sua prova viva do poder da suposição. A natureza divina do homem. Por que a lei da suposição funciona? Porque o homem, em sua verdadeira essência, é divino. Não sabeis que sois deuses. Esta afirmação das Escrituras não é blasfêmia. É a revelação da verdadeira identidade do homem. Sua consciência é Deus em ação. Seu eu sou é o mesmo eu sou que falou a Moisés da sarça ardente. Eu sou o que sou. Esta é a base de toda a criação. A realidade eterna e imutável por trás de toda manifestação. Quando você diz eu sou, você está invocando o poder criativo do universo, e tudo o que você atribui a esse nome divino se torna sua experiência. Eu sou é a porta pela qual suas suposições passam para a expressão. É por isso que a suposição é tão poderosa. Quando você supõe que é rico, que é saudável, que é amado, você não está apenas pensando positivo. Você está realmente se apropriando do poder criativo que molda os mundos. Você está exercendo sua prerrogativa divina como filho ou filha de Deus. A consciência única. Existe apenas uma consciência no universo. Essa consciência se individualiza como a imaginação humana, mas sua essência permanece indivisível. Eu e meu Pai somos um. Sua consciência e a consciência de Deus são uma única consciência. Essa verdade tem implicações profundas para a lei da suposição. Significa que quando você assume um estado, não está de alguma forma manipulando forças externas. Você está se alinhando com o único poder que cria e sustenta todas as coisas. Além disso, significa que o que você assume para si mesmo afeta o todo. Nenhum homem é uma ilha. Sua consciência está conectada a toda a consciência. Quando você eleva sua própria consciência por meio da assunção, você contribui para a elevação de toda a consciência. É por isso que a prática da assunção não é egoísta ou egocêntrica, mesmo quando focada em desejos pessoais, pois à medida que você se transforma por meio da assunção, você transforma seu mundo, e seu mundo é parte do mundo de todos os seres. O fim da manifestação. Qual é o objetivo final da lei da suposição? É apenas adquirir bens materiais, saúde física ou relacionamentos harmoniosos. Esses são desejos dignos e a lei os trará para você se você a aplicar corretamente. Mas há um propósito maior. O objetivo final da lei da suposição é a plena realização de sua natureza divina. É o despertar completo para quem e o que você realmente é. É a ressurreição da consciência material para a luz da consciência espiritual. À medida que você pratica a lei, descobrirá que seus desejos mudam. Aquilo que antes parecia tão importante pode perder seu apelo. Você se verá naturalmente assumindo estados de consciência superior, estados de amor, compaixão, sabedoria e serviço. Essa transformação ocorre porque à medida que você comprova a lei na experiência, você passa a se conhecer como o poder operante em seu universo. E com esse conhecimento vem a responsabilidade de usar sua consciência criada para o bem maior de todos, a promessa cumprida. As Escrituras nos dizem: eis que faço novas todas as coisas. Esta é a promessa da lei da suposição. Através da direção consciente da sua imaginação, você pode tornar todas as coisas novas na sua vida. O passado não determina o futuro, exceto na medida em que você continua a assumir os mesmos estados que criaram o seu passado. Mude a sua suposição e você mudará o seu futuro. É tão simples e tão profundo quanto isso, que o fraco diga: eu sou forte. Isso não é pensamento positivo, é a revelação de um princípio. Quando o homem fraco diz: eu sou forte, e persiste nessa suposição até que pareça natural, ele se tornará forte. A suposição pré-estabelecida determina o fato.
Sua vida é a colheita de suposições plantadas anteriormente. Se você não gosta do que está colhendo, plante novas suposições. Haja como se você já fosse o que deseja ser. Já tenha o que deseja ter. Sinta a naturalidade disso, a realidade disso. E na hora marcada, sua suposição se transformará em fato. O padrão no monte. Nas Escrituras, encontramos a instrução. Faça todas as coisas de acordo com o padrão que lhe foi mostrado no monte. O monte é o ponto mais alto da consciência, o estado de plena consciência do seu poder criativo. A partir dessa elevação, é-lhe mostrado o padrão, o estado ideal que você deseja manifestar. Esse padrão não é algo externo a você. Ele está dentro da sua própria consciência. É a sua concepção de si mesmo como você gostaria de ser. Faça todas as coisas de acordo com esse padrão, conforme o seu pensamento, o seu sentimento, as suas ações a ele. Deixe todo o seu ser ressoar com ele. Essa é a essência de agir, como se estivesse vendo do topo da montanha e trazendo essa visão para a expressão no vale da manifestação. Aqueles que escalaram essa montanha e viram o padrão voltaram para transformar o mundo. Eles são os artistas, os inventores, os descobridores, os reformadores, os visionários, que primeiro imaginaram o que poderia ser e então agiram como se já fosse até que sua suposição se tornou fato. Você é chamado a se juntar a eles. Você é chamado a subir a montanha da revelação para ver o padrão de sua vida ideal e fazer todas as coisas de acordo com esse padrão através do poder da suposição, a oração silenciosa. Ao chegarmos ao fim de nossa discussão desta noite, gostaria de compartilhar com vocês o que chamo de oração silenciosa. Não se trata de um apelo a uma divindade externa, mas do reconhecimento de sua verdadeira identidade e poder criativo. Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Repita estas afirmações lentamente, sentindo sua verdade e permitindo que elas penetrem profundamente em sua consciência. Pois estas não são meras afirmações. Elas são a revelação de quem você realmente é. Quando você diz eu sou aquele que sou, você está reconhecendo sua unidade com o princípio criativo do universo. Você está aceitando sua herança divina como criador, como alguém que molda a realidade através da consciência. Esta oração silenciosa, repetida com compreensão e sentimento, transformará gradualmente todo o seu ser. Ela o despertará para sua verdadeira natureza e propósito. Ela lhe revelará o poder ilimitado que é seu desde o início. A palavra final. Meus amados amigos, a hora está ficando tarde, mas a verdade que compartilhei com vocês esta noite é eterna. Sempre foi assim, embora escondida daqueles que não têm olhos para ver ou ouvidos para ouvir. Vocês receberam a chave mestra para os mistérios da vida, a lei da suposição. Com ela, vocês podem abrir qualquer porta, superar qualquer obstáculo, realizar qualquer desejo que brote das profundezas do seu ser. Lembrem-se, porém, que uma suposição mesmo falsa, se persistir, se tornará um fato. Esta é a lei criativa do universo. O processo pelo qual tudo o que existe veio a existir. Saia deste lugar transformado pelo que ouviu. Aplique a lei de forma consciente e consistente em sua vida. Haja como se já fosse a pessoa que deseja ser. Assuma o sentimento de que seu desejo foi realizado. Viva a partir do fim, não em direção a ele. E ao fazer isso você descobrirá a verdade das palavras. Tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebereis. Pois a oração é suposição, a crença é o sentimento do desejo realizado. E receber é a manifestação inevitável daquilo que você assumiu. A escolha é sua, o poder é seu. O reino é seu, pois o reino dos céus está dentro de você. É a sua própria imaginação humana maravilhosa, despertando sua direção consciente. Deixo vocês com este pensamento final. A principal ilusão do homem é sua convicção de que existem outras causas, além de seu próprio estado de consciência. Liberteze dessa ilusão e você se libertará de todas as limitações.
Haja como se você já fosse o que deseja ser e que você será. Esta é a promessa. Esta é a lei. Esta é a verdade que o libertará. O mundo é um espelho que reflete eternamente o que você está fazendo dentro de si mesmo. Conforme você assume, assim será a sua vida. Este é o mistério e a maravilha da existência. Esta é a arte e a ciência da criação consciente. Esta é a revelação dos tempos agora entregue em suas mãos. Use-a com sabedoria. Use-a com amor. Use-a agora. E observe enquanto o invisível se torna visível, à medida que o ideal se torna real, que o espiritual se torna material, que sua suposição se consolida em fato, pois esta é a arte divina da manifestação, a ciência sagrada da criação, o processo eterno pelo qual o pensamento se torna coisa e os sonhos se tornam realidade. E agora, meus amigos, eu os liberto para o seu destino divino de agir como se assumissem o melhor de manifestar sua visão mais elevada através do poder transformador da suposição. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Sigam em frente e sejam o que desejam ser. Sigam em frente e tenham o que desejam ter. Sigam em frente e experimentem o que desejam experimentar, pois vocês são a ressurreição e a vida. Vocês são o caminho, a verdade e a vida. Vocês são aquilo que estão buscando. E no reconhecimento consciente dessa verdade eterna, reside a sua liberdade, o seu poder e a sua paz.